Bom dia para todos. Bom a gente poder estar de volta aqui para estudar a palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, que você esteja tendo um dia abençoado pelo Senhor Deus, né? Aqui para mim está muito gostoso, está chovendo, bem nublado, bem mais fresquinho. A gente precisa disso e Deus sabe exatamente quando e o que a gente precisa, né? E a gente confia em Deus, a gente tem a fé que Deus vai realmente nos dar aquilo que precisamos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre crescimento espiritual. Estamos falando sobre algumas chaves que abrem as portas, que nos ajudam em nosso crescimento espiritual. Já vimos 3 chaves. A primeira delas era glorificar a Deus, a segunda, obediência, a terceira, ser cheios do Espírito Santo, e agora a quarta, confissão. E começamos falando na última vez sobre Davi, né? Davi é um grande exemplo de confissão. Vimos o que ele fez de errado e o que causou na vida dele o que ele fez de errado, não é? O peso, a tristeza profunda, a amargura que ele sentiu. E usamos o Salmo 51, né, que foi o salmo que Davi escreveu logo após ele ser confrontado de uma maneira muito direta pelo profeta Natã. Graças a Deus pelo profeta Natã, que confrontou o grande rei Davi. E quando o rei Davi entendeu o erro grande que ele fez, ele escreveu o Salmo 51. E no Salmo 51 nós notamos essa confissão tão importante na vida de Davi e na nossa vida. E vimos no Salmo 51 que a confissão, ela envolve 3 coisas. 3 coisas. A primeira, um olhar certo sobre o pecado. Nós falamos sobre isso. Qual é o olhar certo sobre o pecado? O pecado merece um julgamento de Deus. Isso tudo está lá no Salmo 51. O pecado merece um julgamento de Deus. Davi sabia que a confissão resultaria no perdão. E Davi sabia que o olhar certo sobre o pecado é que ele era o responsável. Nós temos a mania de culpar sempre alguma outra coisa ou alguma outra pessoa, não é? Mas o olhar certo sobre o pecado é que a pessoa é a responsável. E quando nós aceitamos que nós somos responsáveis pelos nossos pecados, nós estamos crescendo espiritualmente falando. Então, o olhar certo sobre o pecado envolve também o olhar certo sobre Deus. Sobre Deus. Vimos que Deus se preocupa conosco. Deus tem o poder de perdoar. Deus castiga o pecador e Deus perdoa o pecador. E vimos também o olhar certo sobre si mesmo. Davi entendeu que ele precisava viver de uma maneira correta perante Deus, que ele podia ser feliz de novo depois da sua confissão, e que ele precisava confessar não somente para o seu bem, mas para o bem dos outros. Tudo isso nós vimos no Salmo 51, que a confissão, então, envolve 3 coisas: um olhar certo sobre o pecado, um olhar certo sobre Deus e um olhar certo sobre si mesmo. Hoje, eu quero responder uma outra pergunta sobre a confissão.
E a pergunta é: por que confissão? Por que a confissão do cristão, da cristã? Você já pensou um pouco nisso? Por quê? Se nós somos salvos pelo sangue de Jesus, por que precisamos confessar? Já pensou um pouco nisso? Se eu e você somos salvos pelo sangue de Jesus, né, por que temos que confessar? Já pensou nessa pergunta? Uma boa pergunta, não é? E eu quero responder essa pergunta lá na primeira carta de João. Lá nós vamos encontrar a resposta para essa boa pergunta. Vamos lá na primeira carta de João e eu quero ver algumas coisas lá que vão nos ajudar com essa pergunta. Já que somos salvos pelo sangue de Jesus, por que confessar? Vamos lá então. Primeira carta de João, os capítulos 1, 2 e 3. Primeiros 3 capítulos desta primeira carta, nós vamos encontrar a resposta para esta pergunta. Vamos lá então na primeira carta de João e nós vamos aceitar, entender por que temos que confessar. 1 João, capítulo 1, em primeiro lugar. Eu quero ler com vocês os versículos de 5 a 10. 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. E nós vamos encontrar a primeira resposta para essa nossa pergunta. Olha comigo então, 1 João capítulo 1, versículos 5 a 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há nele treva alguma. Se afirmarmos que não temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que texto bonito este da primeira carta de João. Capítulo 1, versículos de 5 a 10. Quem é que está andando na luz? Quem é que está andando na luz aqui, de acordo com esse texto que nós lemos? Olha o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, então quem é que está andando na luz aqui? É o cristão, não é? Com certeza. Mas o fato de andar na luz significa que nós ainda continuamos pecando, não é? Olha o versículo 8, se afirmamos que estamos sem pecado, a verdade não está em nós. Então, o cristão, segundo 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10,
O cristão, a cristã, é aquela pessoa que está andando na luz. Andando na luz, mas ainda pecando. E qual é a condição aqui que você viu nesse texto? Em relação a perdão? Eu vi duas. Qual é a condição? A primeira delas é andar na luz. Versículo 7, né? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qual é a condição para perdão? A primeira delas é andar na luz. E a segunda dela, confissão. Olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão é importante? Ah, com certeza que é. Segundo João, aqui na sua primeira carta, a condição para termos perdão é andar na luz e confissão de pecados. E os resultados, quais são? Quais são os resultados? Volta aqui de novo para o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, Deus, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Quais são os resultados? Comunhão com os irmãos e perdão dos pecados. Olha que bonito esse texto aqui de João. É o sangue de Jesus, sim, que nos limpa, que nos lava, que nos faz limpos do pecado. Sim, sem dúvida. Mas eu preciso estar andando na luz, obedecendo, glorificando a Deus, sendo cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar na luz. Se eu estou nas trevas, o sangue de Jesus está lá, pronto para me perdoar, mas eu não tenho acesso, porque eu não quero. Eu tenho que estar na luz, andando na luz, e tenho que confessar meus pecados. Deus diz que se eu não confesso meus pecados, eles não são perdoados. Versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar. Tem uma condição aqui, né? Se confessarmos os nossos pecados. Confissão é muito importante, porque através dela eu recebo o perdão de Deus. Lembra o que a confissão envolve? Um olhar certo sobre o pecado. Quando eu confesso, eu estou declarando a Deus que eu sou culpado. Ninguém mais. Eu. Envolve um olhar certo sobre Deus. Deus se preocupa comigo. E Ele tem poder para perdoar. E um olhar certo sobre si mesmo. Olha, eu tenho que viver de uma maneira certa, andar na luz. Essa é a condição. Eu posso ter minha alegria de novo. E quando eu confesso, é para o meu bem e para o bem dos outros. Confissão é importante, sim. Andando na luz, confessando o seu pecado, nós recebemos dois grandes resultados, né? Duas grandes bênçãos. Mantemos comunhão com os irmãos
e recebemos o perdão dos pecados. Olha, se nós estamos andando na luz, João fala muito sobre andar na luz, obediência. Andar na luz não é não pecar. Quem está andando na luz, o cristão, a cristã, vai pecar. Mas quando nós andamos na luz, obedecendo, fazendo o que Deus nos pede, tendo comunhão com os irmãos e confessando os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica todos os dias dos nossos pecados. Ele está sempre nos purificando, sempre. Aconteceu no nosso batismo e continua acontecendo. Enquanto eu estiver andando na luz e confessando meus pecados. O sangue de Jesus nos limpou no momento do batismo e ele continua nos limpando todos os dias. Que bonito é esse ensinamento. Que encorajador é este ensinamento. Que você, que está andando na luz, né, que já obedeceu ao Evangelho, já falamos sobre isso, não é? Que já descemos a água do batismo, já recebemos o Espírito Santo de Deus habitando em nós e o perdão dos nossos pecados, nós temos os nossos pecados limpos constantemente, todos os dias. Agora, eu preciso andar na luz e confessar os meus pecados para Deus. E o resultado é, eu vou continuar tendo comunhão com meus irmãos e o perdão de Deus. Assim como Davi, né? Davi entendeu que ele precisava parar de fazer as coisas erradas e viver de acordo com os mandamentos de Deus. Davi entendeu que ele podia ser feliz de novo. Assim que ele confessou o seu pecado, aquele peso que estava em cima dos seus ombros saiu. E ele pôde ser feliz de novo, né? Não é bom nós sabermos disso? Que se andarmos na luz, e isso é importante, né? O andar na luz significa obediência. Procurar fazer a vontade de Deus. Isso é andar na luz. Se eu ando na luz e confesso para Deus os meus pecados, Deus me perdoa todos os dias. E eu tenho comunhão com meus irmãos. A segunda passagem que eu quero ver aqui em 1 João está aqui no capítulo 2. Abre a sua Bíblia comigo, então, lá no capítulo 2 de 1 João. Vamos lá, então, para o capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. 1 e 2. Abre comigo lá e vamos ler juntos os versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ah, que passagem bonita! Aliás, a primeira carta de João é fantástica, né? Fantástica. Que carta bonita. Que carta que nos encoraja a andarmos na luz, a confessarmos os nossos pecados.
É isso que eu tenho que fazer, que você tem que fazer para receber o perdão de Deus. Né? Não é difícil. O mais difícil Deus fez. Deu seu filho. O mais fácil ele deixou para nós. Andar na luz, obediência e confissão. Agora, 1 João capítulo 2, versículos de 1 a 2, esses versículos estão ligados com o versículo 9 do capítulo 1 que a gente leu. Vou ler de novo, o 9 do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí vamos ao capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Quando o cristão, quando a cristã peca, o cristão, a cristã tem um advogado. E não é qualquer advogado, não. Jesus Cristo. Para apresentar o nosso pecado diante do trono de Deus e receber de Deus, que é fiel e justo, uma sentença de não culpado, de não culpada, por causa do sangue de Jesus. Não porque o cristão ou a cristã mereceu esta sentença de perdão, este veredito de não culpado, mas por causa do sangue de Jesus. Já pensou nisso que nós estamos vendo hoje? Quando nós pecamos, versículo 9, vamos ler de novo do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, quando nós pecamos, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que acontece isso? Capítulo 2, né? Se, porém, alguém pecar, e já está pressuposto aqui que está andando na luz e já confessou o seu pecado. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando nós pecamos, o nosso advogado, o nosso intercessor, aquele que está do nosso lado, a nossa rocha, o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele vai junto ao trono do seu Pai, leva o nosso pecado e recebe de Deus o veredito, uma sentença não culpada, não culpado, por causa do sangue de Jesus. Que maravilha! Graças a Deus por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor. O versículo 2 do capítulo 2 nos ensina que Jesus é a nossa propiciação. Uma palavra difícil, né? Propiciação.
pelos nossos pecados. E não somente dos nossos, o versículo continua, mas também pelos pecados de todo o mundo. E essa palavra propiciação é uma palavra importante. A palavra propiciação, no contexto que nós estamos lendo, e até mesmo no Velho Testamento, essa palavra propiciação significa um sacrifício feito para uma divindade com o motivo de acalmar a sua ira e de receber o seu perdão. Isso que a palavra propiciação significa. Um sacrifício feito para uma divindade. E eu estou tentando achar uma outra palavra que é um pouquinho mais fácil da gente entender. Mas a palavra propiciação significa isso, um sacrifício feito para uma divindade, no sentido de aplacar a ira dessa divindade e receber perdão. É isso que a palavra significa. E foi exatamente o que Jesus fez por nós, não é mesmo? Exatamente o que Jesus fez por nós. Ele se ofereceu em sacrifício em favor de Deus, para acalmar a ira de Deus e para que recebêssemos perdão. Perdão. Propiciação. Uma palavra difícil, mas muito, muito significativa. E é na confissão. Estamos falando sobre confissão, né? É na confissão. É no andar na luz que o sangue que Jesus derramou em nosso lugar, essa propiciação, esse sacrifício, é na confissão que esse sangue está cobrindo nossos pecados. Confissão é importante? Ah, sem dúvida que é. Já estamos vendo aqui, né? Que se eu ando na luz, eu recebo de Deus perdão dos meus pecados. Se eu confesso meus pecados, eu recebo de Deus o perdão dos meus pecados. E quando eu peco, e estou andando na luz e confesso meus pecados, eu tenho um advogado perante Deus, o próprio Senhor Jesus. Ele leva o meu pecado até o trono de Deus e Deus vai dar a sentença. Não culpado. Não é por nosso merecimento, mas é pelo sangue de Jesus. Ele é a nossa propiciação, esse sacrifício feito em favor de uma divindade para aplacar sua ira e para receber o perdão. Jesus fez isso por nós. E quando confessamos, quando andamos na luz, recebemos este perdão, né? Lembra que o sangue de Jesus constantemente nos perdoa, mas eu tenho que andar na luz, eu tenho que confessar meu pecado. Terceira passagem aqui em 1 João. Vamos para o capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Versículos de 7 a 10. 1 João 3, de 7 a 10. O texto diz: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. O contexto aqui, não é? João está preocupado com uma nova filosofia, um novo ensinamento falso que está chegando ali. Estava começando. Alguns anos mais tarde ia ser pior, né? Estamos falando do gnosticismo. A palavra gnose significa conhecimento. Eram pessoas que se achavam conhecedoras de tudo.
E essas pessoas estavam ensinando coisas falsas. E João escreve aqui, no versículo 7 do capítulo 3, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para isso que Jesus veio ao mundo, João está dizendo, para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama a seu irmão. A palavra-chave aqui nesse texto é praticar. Praticar. Ou viver no pecado. Versículo 7. Aquele que pratica a justiça, aquele que vive na justiça, é justo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. A palavra-chave é esta. E a palavra praticar aqui significa viver. Viver no pecado. A confissão que nós estamos falando, ela não vai adiantar quando a pessoa que está confessando continua no pecado. Esse é o ponto aqui no capítulo 3. O que adianta? É como se João estivesse fazendo essa pergunta. O que adianta confessar hoje, sabendo que amanhã eu vou cometer o mesmo pecado? O que adianta? Lembra o que nós vimos no capítulo 1? Andar na luz. Aqui ele está dizendo, andar no pecado. 180 graus. Um está para um lado, o outro está do outro lado. É completamente oposto. Andar na luz e andar no pecado. Viver, praticar. Não é? O que significa isso? Quem vive no pecado é aquela pessoa que está constantemente pecando. Confessa o seu pecado, mas continua a fazer o mesmo pecado. O que adianta? João está perguntando. Pessoas assim não são nascidas de Deus. Pessoas assim são do diabo, porque o diabo é que está pecando desde o princípio. E se alguém continua, vive, pratica, anda no pecado, não adianta a confissão. É da boca para fora, não é do coração, não é? O que adiantaria para o rei Davi ter escrito o Salmo 51, confessado diante de Deus o seu pecado, se na semana seguinte ele cometesse adultério de novo? O que adiantaria a sua confissão? Nenhuma. O ensinamento é o mesmo para você e para mim. Vamos tomar cuidado para não vivermos no pecado. Porque se continuamos praticando o pecado, a nossa confissão não vale. O que adianta confessar hoje
se amanhã eu vou estar praticando o mesmo pecado. Quando nós oramos a Deus, uma coisa que nos ajuda, uma coisa que me ajuda, quando nós oramos a Deus e confessamos os nossos pecados, devemos confessar os nossos pecados individualmente, um por um, ao invés de jogar tudo dentro de um balde e confessar os nossos pecados. Vou dar um exemplo. Ao invés de orarmos a Deus e dizermos: Deus, perdoa todos os meus pecados. Se nós falássemos: Senhor Deus, hoje eu menti, por favor, perdoa este meu pecado. Amanhã eu vou orar. Em vez de eu falar: Senhor, perdoa todos os meus pecados, eu vou mencionar os meus pecados. E eu vou falar de novo: Senhor, eu menti de novo. Perdoa o meu pecado. Depois de amanhã eu vou falar: Senhor, eu menti de novo. Vai chegar um momento que eu vou falar: ô Alan, ou você para de mentir, ou você para de pedir perdão a Deus. Porque o que adianta eu confessar hoje e continuar pecando amanhã? Agora, quando eu jogo tudo dentro de um balde e falo: Senhor, perdoa os meus pecados, fica mais fácil para mim continuar pecando. Porque eu não estou mencionando, eu não estou individualizando o meu pecado e confessando o meu pecado individualmente para Deus. Quando eu confesso individualmente, me machuca mais. Eu tenho mais consciência. E se eu continuo pedindo perdão pelo mesmo pecado dia após dia, eu estou falando da boca para fora. Eu não estou mudando o meu interior. Não adianta nada, não é? Confissão é importante. É importante. 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Se andarmos na luz e confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Vai nos manter em comunhão com os irmãos e vai perdoar os nossos pecados. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando pecarmos, estamos vivendo na luz e já confessamos, tá? Isso nós já falamos. Então, quando pecarmos, temos um advogado. E não é qualquer advogado, não. Não é um advogado recém-formado, que não tem experiência nenhuma. É o advogado que escreveu a lei. Ele sabe de cor a lei. Ele é o filho do juiz. O juiz é justo, é fiel. O juiz não vai quebrar a lei por causa do filho, não. O juiz é justo e fiel. Mas quando nós pecamos, o nosso advogado Jesus vai até o trono do juiz, Deus. Apresenta o nosso pecado. E Deus, porque Ele é fiel e porque Ele é justo, Ele vai dar a sentença. Não culpado, não culpada, por causa do sangue de Jesus. Ele é a nossa propiciação, ele é o nosso sacrifício que aplacou a ira de Deus e trouxe o perdão. Então, por causa de Jesus, eu tenho perdão dos meus pecados. Quando eu estou na luz e confesso meus pecados. E capítulo 3, versículos 7 a 10. Não adianta confessar e continuar pecando. Não adianta. O que adianta confessar hoje se eu vou continuar o mesmo pecado amanhã? Quando você orar a Deus e confessar seu pecado, mencione o seu pecado
pelo nome. Senhor Deus, hoje eu menti. Senhor Deus, hoje eu falei mal da minha irmã. Senhor Deus, hoje eu cobicei. Senhor Deus, hoje eu enganei. Mencione o seu pecado individualmente. Isso vai te ajudar a não cometer de novo amanhã, porque você vai confessar de novo, não é? Você vai confessar de novo. E se você, dia após dia, confessa o mesmo pecado, das duas, uma. Ou você vai parar com aquele pecado, ou você vai continuar pecando e viver no pecado, praticar o pecado, é o que 1 João 3 está ensinando. E aí você não é de Deus. E não tem perdão para você. É importante nós fazermos isso, né? Mencione o seu pecado individualmente, por nome para Deus. Ajuda a parar de ficar fazendo aquele pecado. Confissão é a quarta chave que nos ajuda a crescermos espiritualmente falando. Estamos abrindo portas, não é? Para nos ajudar a crescer. O objetivo desse nosso estudo é crescimento espiritual. Já vimos que Deus deseja, que Deus ordena crescimento. Se eu não estou crescendo, o risco grande é que eu sou cortado da videira. Aquele ramo que não cresce, não produz fruto, não serve para nada. Está atrapalhando os outros, né? Quando a gente faz uma poda, né, uma limpeza na árvore, a gente tira aqueles galhos menores, aqueles galhos mais magrinhos, e quando a gente tira esses, a árvore fica maior. Se eu não estou crescendo, Deus vai me cortar da videira. E nós estamos vendo, então, algumas chaves que nos ajudam a crescer. A primeira, glorificar a Deus em tudo. A segunda, obediência ao Evangelho. Um novo nascimento, através do batismo. A terceira, ser cheios do Espírito Santo. E a quarta, confissão dos pecados para Deus. Se nós estamos fazendo isso, nós vamos crescer. Crescer. E falta mais uma chave, que nós vamos falar a partir da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro, que é oração. Oração. 5 chaves que nos ajudam a crescer. Glorificar a Deus, obediência, ser cheios do Espírito Santo, confissão e a última, oração. Use essas chaves. Abra as portas do crescimento espiritual. E você vai notar uma diferença tão grande na sua vida. Uma diferença no seu crescimento espiritual. Deus abençoe você. Use as chaves que te ajudam no crescimento. When I survey